Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Jesus, João Batista e uma contradição. Nesse vídeo eu abordo o comentário do nosso amigo Otávio Ravani, que ele expõe uma pergunta da seguinte forma em comentário, né? Se não me engano, Jesus é primo de João e, se não me engano, mais à frente, quando João está preso, ele não reconhece Jesus. Até onde isso é verdade? Poderia fazer um vídeo com esse tema? Primeiramente, quero mandar um abraço, meu querido, para você, Otávio, por ter comentado, né, e ter acreditado a minha pessoa estar fazendo um vídeo, né, produzir algo com seu comentário. Agradeço muito a confiança, não somente a você, como as demais pessoas que têm participado aqui no canal, expondo seus comentários, seus pontos de vista, suas concordâncias, discordâncias, críticas, elogios, enfim. É um espaço aberto e eu quero que as pessoas que chegam aqui, independentemente de serem religiosos ou irreligiosos, que é o caso dos amigos ateus, os agnósticos, os deístas, os panteístas, os ignósticos, enfim, quero que sejam tratados com respeito e com dignidade, tá? É isso que eu quero zelar aqui pelo canal Analisando a Fé pela Razão. Para responder essa pergunta do nosso amigo, eu trouxe aqui um trecho do livro O Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, né, do Norman Geisler e do Thomas Howell. Enfim, não sei se a pronúncia desses dois nomes, desses dois teólogos em inglês está 100% correta, tá? Mas é um livro que tanto o amigo Gilberto Santos, do canal Cristão Contemporâneo, cita, quanto também o professor Eustáquio, né? Ele já fez vídeos abordando alguns trechos desse livro. E eu também já fiz um vídeo aqui no canal também trabalhando um pouco com esse livro, né? O Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O que a pergunta aqui do nosso amigo Otávio, ela tem só um equívoco, tá? Ele aponta aqui realmente uma contradição, porque no livro de Mateus, o João Batista trata Jesus como alguém esperado já, tá? Alguém que ele já conhecia, e no capítulo 1 do Evangelho de João, não. No momento do batismo, João não conhece a Jesus, ele não conhecia, tá? Então esse termo não conhecia dá a entender que é uma contradição. E aqui no comentário, nosso amigo Otávio, ele coloca como se João tivesse já preso, né? Porque João ele vai preso, tal, por Herodes, a pedido da mulher de Herodes e tal, enfim. Mas a contradição não ocorre, tá? De acordo quando João Batista está preso, e sim no batismo. Quando Jesus é batizado, se fizermos uma análise paralela do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João referente ao batismo de Jesus, dá a entender que temos ali uma contradição. E nesse livro do Norman Geisler, ele traz isso, né? João capítulo 1, verso 33, João Batista conhecia Jesus antes do batismo dele ou não? Isso foi uma pergunta, que é o caso do João, que é o caso do nosso amigo Otávio. Ele expõe também a pergunta sobre essa questão da contradição. Por que essa pergunta? Aí o livro aqui trata primeiro o problema. Qual que seria o problema nessa pergunta? Antes do batismo de Jesus, João disse categoricamente, eu não o conhecia. E realmente, quando você lê aqui João 1,33, estou até com a minha Bíblia aqui na mão, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, né, me disse, aquele que quem vieres descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá? Aqui João fala que não conhecia Jesus. No próprio livro, né, no trecho do próprio livro, diz o seguinte: entretanto, em Mateus 3, verso 13 e 14, João reconheceu Jesus antes de o batizar e disse, eu é que preciso ser batizado por ti, né? Como também João vai falar que não era nem digno de desatar sandálias nos pés de Jesus e tal, enfim. Então, ou seja, afinal de contas, João conhecia ou não conhecia Jesus? Antes de expor a minha opinião acerca desse assunto, eu vou trazer a solução que o teólogo apologeta cristão, o Norman Geisler, junto com Thomas Howell, traz referente a esse assunto, beleza? Então, eu trouxe aqui o esboço aqui do lado. Eu vou convidar para você ler a solução que eles trazem referente a esse assunto e a gente vai analisar a solução que eles trazem, trabalhando em cima, iremos fazer uma análise cética e racional em cima da apologética cristã, tá bom? Para agir de forma honesta referente ao que é ou que não é contradição dentro da Bíblia. A solução por eles apresentada é o seguinte: João pode ter conhecido Jesus antes do batismo somente pela reputação que ele tinha, não por reconhecimento, ou talvez o conhecesse apenas por apresentação, mas não por manifestação divina. Afinal de contas, Jesus e João Batista eram parentes entre si,
né? Lucas capítulo 1, verso 36. Muito embora tivessem sido criados em lugares diferentes, Lucas 1, entretanto, embora João possa ter tido anteriormente algum contato familiar com Jesus, ele nunca o conhecera como Jesus foi revelado em seu batismo. Quando o Espírito desceu sobre ele e o Pai falou-lhe do céu. Mateus 3, 16 e 17. O contexto indica que até o seu batismo, realmente ninguém conhecia Jesus da forma como ele então seria manifestado em Israel. João 1, verso 31. Eu vou ler aqui a forma que João seria, no caso, Jesus teria que ser manifestado em Israel, de acordo com o livro que os autores aqui da apologética cristã trazem. Então, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, vim por isso batizando com água. João 1, 31. Ou seja, vou expor aqui mais uma vez, né, deixar mais um pouco aqui a solução apresentada pelos teólogos, né, da apologética cristã. Você, como principalmente o canal aqui, né, quem chega aqui no canal, os meus vídeos eles são assistidos tanto por religiosos amigos cristãos, como também por pessoas irreligiosas, né? Eu quero que você analise aqui a resposta que os apologetas cristãos dão referente a esse tema, certo? Eles têm que encontrar uma solução, porque por que eles têm que defender o texto da Bíblia? A própria teologia cristã, os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles vão apregoar que a Bíblia é a perfeita, inerrante e infalível palavra de Deus. Não é isso que a gente aprende? Eu, pelo menos, quando era cristão, era isso que eu ouvia. No curso de teologia foi isso que eu aprendi, certo? Todo líder religioso ele vai pregar que a Bíblia é perfeita, inerrante e infalível palavra de Deus. Se algo é perfeito, ele não pode ter contradição, porque contradição ela nada mais é do que um erro. E que algo que tem erro não pode ser encaixado como algo perfeito. Justamente por causa que João, quando fala que não o conhecia, dá-se a entender que ele nunca tinha visto Jesus. Ou seja, se você se basear só no Evangelho de João, lembrando que o Evangelho de João foi atribuído a sua autoria ao apóstolo João, tá? Aquele que foi chamado por Jesus e tal, enfim. E Mateus também é atribuído a um apóstolo de Jesus. Então, ou seja, por que tem essa contradição? Porque são autores diferentes e foram escritos em períodos diferentes. A datação, a diferença de datação entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João é algo de 10 a 20 anos de diferença. Sem contar que o foco é diferente. Porque o Evangelho de Mateus é baseado no Evangelho de Lucas e no de Marcos, que tem uma base na fonte que era um conjunto de tradições orais acerca da vida de Jesus. Eu já ensinei isso aqui no canal. O Evangelho de João não. O Evangelho de João, referente aos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, ele é um evangelho de carreira solo. Ele é um evangelho que ele vai ter aquela pegada mais filosófica, uma pegada universal. Ele não tem um público específico, como o caso do Evangelho de Mateus tem, que eram os judeus, tá? Então, por isso que você vai ter essa diferença. Para o autor do Evangelho de Mateus, João Batista já conhecia Jesus. Por quê? Porque eles são sinóticos com o Evangelho de Lucas, que lá fala do nascimento de João Batista, que era filho de Isabel, que era prima de Maria. Então, ou seja, os evangelhos sinóticos tratam Jesus e João Batista como parentes, como primos. Então, é óbvio que eles já se conheciam. O Evangelho de João não. O Evangelho de João ele vai ter uma outra fonte. Certo? Ele não tem relação direta com os evangelhos sinóticos. Ele não tem. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho de João, ele tem uma pegada totalmente diferente dos outros evangelhos. Principalmente o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, que narram, né, o nascimento de Jesus, narram a anunciação, trazem relatos que o Evangelho de João não traz. O Evangelho de João já apresenta aquele Jesus divino, certo? Totalmente muito mais divino do que aquele Jesus material, carnal dos evangelhos sinóticos, que teve o nascimento de uma virgem, certo? Que não, que fala que o Jesus era um verbo que estava encarnado lá com Deus. É isso que o Evangelho de João traz. Por isso que dá a entender-se essa contradição. Eu até coloquei aqui uma pergunta. João pode ter conhecido Jesus antes do batismo, certo? Somente pela reputação que ele tinha. Vem a pergunta, qual reputação que Jesus tinha? Aqui quem apresenta essa reputação é o Norman Geisler junto com Norman Geisler, né? Estou acostumado a falar Norman Geisler por causa do professor Eustáquio.
A reputação, os autores do livro de Apologética Cristã de Defesa dos Evangelhos apresentam, qual a reputação que Jesus tinha? Sendo que os próprios evangelhos não trazem informações acerca da vida de Jesus antes do mesmo ter sido batizado por João. Todo teólogo sabe, todo cristão, aliás, não precisa nem ser um teólogo, todo cristão sabe que a vida ministerial de Jesus Cristo se iniciou a partir do seu batismo. É a partir do seu batismo que ele inicia a sua vida missionária, né? De se pregar o evangelho, se anunciar como filho de Deus, enfim. Antes do batismo, quem que era Jesus? O que Jesus fez na sua adolescência? O que Jesus fez durante os seus 20 e poucos anos de idade? Se dependemos dos evangelhos canônicos da Bíblia, não temos nenhum tipo de informação. As bases de informação de que Jesus ele pode ter vivido lá, né, com os essênios no Egito, são de bases apócrifas, são bases dos evangelhos apócrifos. Jesus pode ter vivido lá na Índia, ter pegado uma influência hinduísta, também como João Batista, teve essa ideia do batismo lá com os hindus, também pode ter sido de base apócrifa, não de base canônica. O pastor, os padres, né, os evangélicos, os protestantes que falam que a Bíblia é a perfeita e inerrante palavra de Deus, que ela é completa, ela não é. Porque cadê os relatos da vida de Jesus? Não tem. Por quê? Aqui que o evangélico vai falar, não teve importância. Deus não achou o necessário colocar na palavra dele detalhes da vida de Jesus. O que Jesus fazia aos 15, aos 18, aos 20, aos 23, aos 25 anos? Isso não vem ao caso. Então vem a pergunta aqui, que reputação? Jesus, de acordo com os evangelhos, não tinha reputação nenhuma. Não por reconhecimento. Ou talvez conhecesse apenas por apresentação, mas não por manifestação divina. Bom, essa manifestação divina, que os autores expõem aqui, é o que os autores dos evangelhos procuram trazer acerca de Jesus. É o que o apóstolo Paulo procura trazer acerca de Jesus. É o que os pastores hoje em dia procuram trazer acerca de Jesus. É um Jesus construído. Tá? É um Jesus que a igreja construiu. É que os autores dos evangelhos procuraram construir. E é o que cada cristão hoje em dia, nas milhares de igrejas espalhadas aí em cada esquina do país, porque tem mais igreja do que boteco, constrói o seu Jesus de acordo com a sua imagem, semelhança e interesse. Então, a contradição, se João Batista conhecia ou não Jesus, existe por causa dos autores dos evangelhos. Tá? E a desculpa que os apologetas cristãos procuram trazer aqui, tá? Fica claro que não responde a pergunta de forma eficiente, de forma clara. Por quê? Porque aqui não se trabalha com teologia séria. Aqui se trabalha em cima da fé. A fé que a Bíblia é a perfeita e inerrante palavra de Deus. Se eu falar a verdade, eu quebro essas afirmações da teologia cristã, as afirmações das doutrinas da igreja. E aí a fé cristã vai acabar se esmorecendo e não vai ter mais motivo para as pessoas crerem no cristianismo como um caminho de verdade absoluta.